Putin está atualmente lutando em duas frentes, uma na Ucrânia, a outra nas suas próprias ruas. E a segunda frente pode ser ainda mais perigosa do que a primeira, porque nesta frente, seus inimigos não são de fora, mas as próprias pessoas criadas por sua política de trabalho estrangeiro. Vozes de rebelião em chinês estão se levantando nas ruas de Komsomolsk-on-Amur. Centenas de trabalhadores chineses estão realizando uma greve massiva nas estradas da Rússia, segurando cartazes com os dizeres: Putin, ajude-nos! E Sechin, dê-nos nosso dinheiro. Mas essas imagens são apenas um sintoma. A causa é muito mais profunda. Para entender como os sinais em chinês acabaram nas ruas da Rússia, é preciso olhar para uma operação massiva lançada pelo Kremlin. Enquanto homens russos estão perdendo suas vidas na linha de frente, uma enorme ponte aérea foi estabelecida entre Pequim e Moscou para preencher as lacunas que eles deixaram nas bancadas de trabalho, ao volante e nos canteiros de obras. O Serviço Federal de Imigração da Rússia está realizando contratações diretas ao abrir escritórios na China. O número de permissões de trabalho emitidas para cidadãos chineses para 2025 a 2026 atingiu 92 mil. Esses trabalhadores estão concentrados principalmente no Extremo Oriente, Khabarovsk, Vladivostok, Amur e Sakha. Eles estão ativos em setores como refinarias da Rosneft, oleodutos e projetos de infraestrutura. Em algumas regiões, a população chinesa atingiu uma densidade que compete com a população local russa. Os salários, no entanto, estão em nível de exploração. Os trabalhadores chineses ganham entre 500 e 1.000 dólares por mês, o que está abaixo da média russa. Eles são designados para os trabalhos mais pesados que os russos locais se recusam a fazer, e é exatamente aí que o sistema está falhando. Mesmo esses baixos salários não estão sendo pagos. É precisamente isso que está por trás da greve em Komsomolsk-no-Amur. Os trabalhadores da PetroRerua, uma empresa chinesa que atua como subcontratada na refinaria da Rosneft, não recebiam seus salários há meses. A Rosneft declarou: fizemos todos os pagamentos ao subcontratado, mas a administração da PetroRerua pegou o dinheiro e fugiu da Rússia. Centenas de trabalhadores irritados foram deixados para trás, sem pagamento e incapazes de retornar aos seus países de origem. Os trabalhadores primeiro realizaram uma marcha, depois passaram para um protesto sentado em um parque florestal. E o detalhe mais marcante da greve é este: as faixas traziam os nomes de Putin e Sechin. Os trabalhadores chineses dirigiram seu pedido de ajuda diretamente ao presidente. Eles desconheciam as leis na Rússia que proíbem reuniões de mais de 3 pessoas, mas essa ignorância lhes concedeu uma espécie de imunidade. O Kremlin não podia prender cidadãos chineses e arriscar tensionar as relações com Pequim. A Rússia não pode aplicar suas próprias leis em suas próprias ruas, o exemplo mais absurdo de perda de soberania. Isso não é um acidente, mas uma falha sistêmica, e as implicações dessa falha para a Rússia vão muito além de salários não pagos. Putin concedeu entrada sem visto a cidadãos chineses sob o pretexto de amizade ilimitada para escapar das sanções ocidentais. Este movimento foi resultado do desespero econômico do Kremlin, pois precisava que turistas chineses trouxessem moeda estrangeira. Mas o resultado foi muito diferente do esperado. A famosa Nevsky Prospect de São Petersburgo transformou-se em um mercado chinês. Em frente ao Palácio de Inverno e nos corredores do Museu Hermitage, já não são os sussurros dos russos, mas os ecos dos megafones dos guias turísticos chineses que podem ser ouvidos. Grandes grupos de turistas chineses parecem mais proprietários do que visitantes da cidade. Lugares que antes eram frequentados pela aristocracia e intelectuais russos estão agora sob o controle de multidões movidas pelo poder do yuan. No entanto, o lado mais sombrio da questão está surgindo no Extremo Oriente. Empresas chinesas estão arrendando terras na Sibéria, derrubando bétulas, colhendo pinheiros centenários e exportando a maior parte dessa madeira para a China. De acordo com relatórios do Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, o regime de Putin está efetivamente entregando o controle das terras mais ricas do país a Pequim. Além disso, Putin tornou-se dependente não apenas do poder econômico da China, mas também do trabalho escravo do regime mais isolado do mundo. A vinda de 50 mil trabalhadores norte-coreanos para a Rússia é uma das maiores operações de tráfico humano patrocinadas pelo Estado na história moderna. Essas pessoas não estão trabalhando como operários em canteiros de obras russos, mas como robôs biológicos alugados pelo regime. Jornadas de trabalho de 18 horas, apenas 2 dias de folga por mês e praticamente nenhuma segurança no emprego. A maior parte do dinheiro que ganham vai para Pyongyang. Os trabalhadores recebem apenas o suficiente para sobreviver. Projetos residenciais de luxo em São Petersburgo e Moscou estão agora sendo construídos não por engenheiros russos, mas por este exército sombrio. No entanto, esses trabalhadores escravos não estão confinados a canteiros de obras.
Eles também estão sendo empregados em funções críticas em fábricas subterrâneas de drones e instalações de munições que a Rússia está tentando esconder do radar ocidental. A escala do colapso demográfico não se limita apenas ao leste asiático, porque a escassez de mão de obra na Rússia é de cerca de 11 milhões. Quando norte-coreanos e chineses se mostraram insuficientes para preencher essa lacuna, a Rússia mudou seu foco para a Índia. De acordo com dados do Ministério do Interior, o número de permissões de trabalho emitidas para indianos chegou a 56.500 em 2025. Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais em dezembro de 2025 tornou-se um símbolo dessa mudança. Na Praça Vermelha, em frente às muralhas do Kremlin, um grupo de trabalhadores indianos estava dançando ao som de música. O coração de Moscou agora bate ao ritmo de diferentes idiomas e culturas. A lacuna entre o slogan de Putin, "A Rússia pertence aos russos", e a realidade no chão de fábrica está se ampliando a cada dia. E do outro lado dessa divisão está a costa do Báltico. Ust-Luga. Em 2005, era apenas um assentamento costeiro comum com uma população de 2.000 pessoas. Com a visão de Putin de usar a energia como uma arma geopolítica, a área se transformou em um enorme canteiro de obras. Bilhões de dólares foram investidos, e em 2025, a população havia ultrapassado 30 mil. Nesta área com 37 cais, de 5.000 a 7.000 trabalhadores operam em turnos nos terminais de petróleo, contêineres, carvão e carga. A subsistência de toda a população de 30 mil pessoas depende diretamente das operações do porto. Se o porto opera, o dinheiro flui. Se o porto para, a vida para. E o porto parou durante os ataques de março da Ucrânia. Mas esse golpe externo atingiu uma estrutura que já havia começado a apodrecer por dentro. Segundo a propaganda do Kremlin, os trabalhadores de petróleo e gás eram o segmento mais privilegiado do sistema. Um funcionário russo qualificado poderia ganhar até 200 mil rublos por mês. Mas a desvalorização do rublo e a inflação maciça tornaram esse dinheiro praticamente sem valor. Aqueles que realmente estavam passando pelo inferno, no entanto, eram outros. Os que carregavam o fardo físico dessas operações massivas em Ust-Luga não eram os russos bem pagos, mas sim os trabalhadores migrantes da Ásia Central. Enquanto um russo qualificado ganhava 200 mil rublos, esses migrantes eram obrigados a trabalhar no frio congelante por 60 a 90 mil rublos por mês. Eles eram as engrenagens invisíveis na máquina de guerra de Putin. Todos os dias, eles abriam aquelas válvulas e carregavam a carga. Milhões de dólares fluíam para os cofres do Kremlin para a guerra. Com os ataques de drones, aquela máquina foi incendiada. As operações foram suspensas. Até gigantes como a Novatek mandaram trabalhadores em licença obrigatória ou mudaram para pagamento parcial. O resultado foi um desastre completo para os trabalhadores migrantes, presos em um país estrangeiro, sem dinheiro, famintos e presos no meio de um complexo industrial destruído. Em 2023, trabalhadores da construção civil em Moscou lançaram um protesto massivo sob condições semelhantes, que foi suprimido apenas pela intervenção brutal da OMON. A situação em Ust-Luga é muito mais perigosa, porque não se trata de uma disputa corporativa interna, mas de uma consequência direta da guerra. Trabalhadores chineses em Komsomolsk, migrantes da Ásia Central em Ust-Luga, o mesmo colapso estrutural está surgindo em ambas as extremidades da Rússia. E a resposta do Kremlin é sempre a mesma: ignorar, suprimir e esquecer até a próxima crise. Mas a reação pública a esta onda de trabalhadores estrangeiros inundando as ruas da Rússia está se tornando cada vez mais severa. Os dados mais recentes da pesquisa divulgados pela organização de pesquisa independente Levada Center sinalizam claramente os passos que se aproximam de uma guerra civil. De acordo com os dados, uma maioria massiva de 56% dos cidadãos russos exige que a entrada de imigrantes no país seja imediatamente e completamente bloqueada. Mais da metade da sociedade foi tomada por uma intensa histeria nacionalista, severa paranoia e profunda xenofobia. Nas ruas, qualquer pessoa que não seja eslava é vista como uma ameaça potencial. É precisamente neste ponto que o dilema estratégico mortal em que Putin caiu emerge como um impasse geopolítico completo. Por um lado, há uma necessidade absoluta desses trabalhadores estrangeiros para manter a máquina de guerra e a economia em funcionamento, para que as fábricas, a indústria pesada e as rotas logísticas funcionem. Migrantes são trazidos para o país, as fábricas começam a operar, mas as ruas estão rapidamente se tornando estrangeiras. Esse choque cultural nas ruas desencadeia a veia nacionalista extrema na população local e a raiva se espalha pelas ruas.
À medida que os ataques a trabalhadores estrangeiros e a pressão policial se intensificam, grupos de imigrantes ou se revoltam, como em Komsomolsk, ou abandonam os canteiros de obras e tentam fugir do país. Quando os trabalhadores fogem, as linhas de produção de munições param, as fábricas fecham novamente e a economia mergulha de volta no colapso. Este é um ciclo autoperpetuante de caos que o Kremlin nunca conseguiu quebrar. Existe uma saída para este caos? Teoricamente, há algumas opções, mas nenhuma delas é fácil. A primeira opção é reformular radicalmente as políticas de integração, oferecendo treinamento de idioma aos migrantes e abrindo o caminho para a cidadania. Mas isso irritaria a base nacionalista, e o Kremlin atualmente precisa do apoio dessa base. A segunda opção é investir em automação, aumentando o uso de robôs nas fábricas e estabelecendo sistemas de produção apoiados por inteligência artificial. Mas sob sanções, a transferência de tecnologia é difícil e requer um investimento significativo. A terceira opção é acabar com a guerra, trazendo de volta centenas de milhares de soldados enviados para as linhas de frente e atraindo de volta ao país a fuga de cérebros. Mas Putin não está colocando essa opção na mesa. A quarta opção é tentar gerenciar a situação como está. Mas, como vimos, essa estratégia não está funcionando. 4 opções, todos becos sem saída. De acordo com análises na mídia americana, levará pelo menos uma década para a Rússia superar esta crise. E enquanto a guerra continuar, esse processo nem pode começar. No entanto, a guerra não está terminando. Pelo contrário, está se intensificando. Jovens russos de 18 a 30 anos, cujos futuros foram roubados e que foram marginalizados no cenário internacional, estão lutando desesperadamente para deixar o país e fugir para a Europa ou América. Ainda assim, os vistos foram suspensos, as rotas de voo fechadas e as passagens de fronteira efetivamente bloqueadas. Esta nova geração presa está acumulando uma pressão imensa dentro do país. Em um país sem futuro, os jovens ou pressionarão contra as fronteiras ou explodirão o sistema por dentro. A história nos mostra como crises semelhantes terminaram. A União Soviética também enfrentava escassez de mão de obra, tensões étnicas e uma crise econômica em seus últimos anos. Naquela época, o governo central também transportava trabalhadores de diferentes repúblicas para manter as fábricas funcionando. Naquela época, conflitos étnicos se espalharam pelas ruas. Naquela época, a diferença entre as promessas econômicas e a realidade estava se ampliando e eventualmente colapsou. A Rússia de hoje não é a União Soviética. As condições são diferentes, mas os paralelos são marcantes e não podem ser ignorados. E o que desencadeou o colapso da União Soviética não foi um golpe externo, mas o cansaço acumulado e a intransigência interna. Uma coisa é certa: a Rússia não pode vencer a guerra sem superar esta crise interna. E talvez esta crise seja o fator-chave que traga o fim da guerra. Isso está dilacerando o tecido da sociedade russa. De um lado estão os chineses, que têm dinheiro e estão comprando a cidade. Do outro estão os norte-coreanos, trabalhando na miséria e às vezes se rebelando. O funcionário ucraniano, Anton Gerashenko, faz a pergunta óbvia neste ponto: quantos deles realmente ficarão dos canteiros de obras e quantos serão usados na linha de frente? A resposta não está escondida nos corredores escuros do Kremlin. É claramente evidente nas práticas passadas da Rússia. Primeiro, trouxeram asiáticos centrais, depois cubanos, depois nepaleses. A promessa era sempre a mesma: trabalho de construção bem remunerado. O cenário se desenrola de forma tão previsível quanto um filme de terror. Os trabalhadores chegam a Moscou, seus passaportes são confiscados e eles recebem documentos escritos em cirílico, dos quais não entendem uma única palavra. Esses documentos, que são obrigados a assinar sob o pretexto de ser apenas um procedimento seguro de construção, são na verdade suas sentenças de morte. No momento em que assinam, seu status muda de trabalhador para soldado contratado e eles se encontram nos campos de batalha da Ucrânia com Kalashnikovs nas mãos. E as evidências vindas do campo nos confrontam com essa realidade horrível. A parte mais dolorosa e humilhante para o povo russo é o aspecto financeiro. Putin está gastando o sustento de seu próprio povo nesse exército importado. A Rússia paga aos soldados norte-coreanos aproximadamente $2.000 por pessoa por mês. Este dinheiro é uma tábua de salvação de $500 milhão por ano para o regime norte-coreano. Enquanto um russo luta para ganhar uma média de $600 por mês, Putin paga a um soldado aliado 3 vezes o salário de seu próprio cidadão. Olhando para o quadro geral, a ameaça que a Rússia enfrenta não é apenas o influxo de imigrantes de fora, mas o resultado inevitável de um sistema apodrecendo por dentro.
As repúblicas da Ásia Central, que o Kremlin considerou seu quintal e menosprezou por anos, agora se tornaram atores que seguram o destino da Rússia em suas mãos. A Rússia está sistematicamente visando migrantes da Ásia Central para compensar suas perdas nas linhas de frente. Eles estão recebendo uma sentença de morte em troca da promessa de cidadania. No entanto, essa estratégia criou uma terrível reação. Cada trabalhador tadjik, uzbek ou kirguiz enviado para a frente cria um vazio insubstituível no setor de serviços, construção e limpeza de Moscou. Putin está sacrificando a economia para continuar a guerra. Tratamento desumano e práticas de recrutamento forçado em locais como o centro de detenção de Sakharovo estão causando um grande acúmulo de raiva entre a diáspora da Ásia Central. Essa raiva não é apenas descontentamento silencioso, mas a semente de uma potencial revolta. Há milhões de pessoas zangadas e marginalizadas dentro da Rússia que foram forçadas a treinamento militar. Ironicamente, as políticas xenofóbicas da Rússia e a economia em deterioração estão fazendo até mesmo os migrantes fugirem da Rússia. A desvalorização do rublo e a pressão policial estão empurrando os trabalhadores da Ásia Central para outras rotas, para a Europa ou outras regiões em desenvolvimento da Ásia. Mas o verdadeiro checkmate estratégico está escondido na fria e cruel matemática da demografia. A Rússia está biologicamente morrendo. As taxas de natalidade caíram para o nível mais baixo em 200 anos. Esses dados representam a maior catástrofe que pode ocorrer a um Estado. Mesmo durante as guerras napoleônicas, a Primeira Guerra Mundial ou os dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, o futuro demográfico da Rússia não era tão sombrio. A guerra de Putin não apenas eliminou a geração atual nas linhas de frente, mas também as gerações que ainda não nasceram. Não há futuro porque as crianças que o construirão não estão nascendo. O Kremlin classificou os dados como segredo de Estado para esconder essa realidade. Obscurecer os números não muda a realidade. À medida que a população étnica russa declina rapidamente, ela está sendo substituída por imigrantes da Ásia. É precisamente isso que Putin afirma querer prevenir, a perda da identidade russa da Rússia. Estrategicamente, isso ameaça a integridade da Rússia como federação. Em um cenário onde a autoridade central enfraquece, o exército se dissolve e a população passa por mudanças demográficas, torna-se impossível para Moscou manter o controle sobre a Sibéria, o Cáucaso ou o Extremo Oriente. O aumento da população chinesa em regiões que fazem fronteira com a China está fazendo com que essas regiões se voltem efetivamente para Pequim. Isso não é uma perda de território, mas é uma transferência de influência. Enquanto Putin buscava expandir o império, ele perdeu o controle demográfico dos territórios centrais que mantinha. O quadro diante de nós representa uma tragédia muito mais profunda do que a derrota militar de uma superpotência. Vladimir Putin queria entrar para a história como um líder que ganhou território, como Pedro, o Grande. No entanto, seu legado será o de um líder que transformou a Rússia em uma colônia demográfica e econômica da Ásia. Este é um efeito dominó. A guerra eliminou a população masculina produtiva. O vazio resultante foi preenchido ao abrir as portas para a Ásia para evitar o colapso da economia. E o resultado? Jovens indianos dançando na Praça Vermelha, turistas chineses comprando São Petersburgo e escravos norte-coreanos aguardando ordens em canteiros de obras. A Rússia soberana de Putin agora é apenas um sinal. Por dentro, é o posto de gasolina da China, o quintal da Índia e o campo de trabalho da Coreia do Norte. Essas músicas de Bollywood em Moscou não são realmente uma celebração. Elas são o lamento da rendição silenciosa da Rússia sem um tiro ser disparado. Dissemos que não há lugar seguro. Agora devemos acrescentar, não há mais lugar para russos na Rússia. Vamos fazer uma pausa muito breve em nossa análise para um anúncio muito importante. Caros telespectadores, a página do Facebook que vocês veem na tela agora com 54 mil seguidores é completamente falsa. Iniciamos processos legais contra esta página pirata, que tem roubado e publicado nosso trabalho árduo de meses, nosso arquivo e todos os nossos vídeos. No entanto, agora precisamos da sua ajuda. Pedimos que pause o vídeo e clique no link Reportar página falsa que fornecemos na descrição abaixo. Na página que abrir, você pode nos ajudar a parar esse roubo selecionando as opções de propriedade intelectual. A única página oficial do Facebook que temos é a que você vê na tela agora. Os espectadores assistindo na televisão podem acessar nossa página real escaneando o código QR na tela com seus telefones. Os espectadores que assistem em seus telefones podem acessar nossa página real clicando no link oficial na seção sobre do nosso canal. Obrigado por nos apoiar nesta causa justa e por nos apoiar seguindo nossa página oficial. Agora, continuaremos nossa análise de onde paramos. Quais são seus pensamentos sobre este assunto? Compartilhe suas opiniões nos comentários.
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.